Olá, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, gente? É mais um sábado que o Senhor ele tem nos concedido. Hoje eu acordei com um pensamento muito forte na minha cabeça e desde de manhã que eu tô querendo falar sobre isso com vocês. Eu amanheci com um pensamento assim, sabe? Alguma coisa falando ao meu coração e também à minha mente e dizia assim pra mim: você não é uma bola de carne. Deus não lhe fez uma bola de carne, sabe? Deus te deu vida. Você não é uma bola de carne, não é só uma matéria. Você tem vida, você tem alma, você tem espírito. E aí aquela palavra ficou falando comigo hoje o dia todinho, sabe? Que às vezes a gente não para meditar no que diz a palavra do Senhor. O Salmo 139, ele fala com muita clareza de como Deus ele nos formou, né? Da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus e da perfeição de Deus em tudo aquilo que ele faz. E aí, quando veio aquela mensagem dizendo assim na minha cabeça: você não é uma bola de carne, a minha mente reportou para o Salmo 139, porque é neste salmo onde é revelada a maneira como Deus ele nos formou no ventre da nossa mãe. E aí o meu coração se alegrou, porque é muito bom saber que a gente não é algo sem significância, que não estamos neste mundo só porque a nossa mãe nos deu a luz, mas há um propósito da parte de Deus em nós. Não somos um bolo de carne que não pensa, que não sente, que não tem alma. Talvez alguém até queira nos tratar assim, mas a verdade é que o Salmo 39 vai falar de como nós somos especiais. E de que maneira tão maravilhosa a gente foi formado no ventre da nossa mãe, né? O salmista diz que é tão maravilhosa, tanto conhecimento, tanta sabedoria, que para ele é muito grande para entender. E realmente é. E aí eu estava lendo aqui é um dos salmos que eu mais gosto na palavra do Senhor. É o Salmo 139, porque esse salmo ele fala da onisciência, onipresença de Deus, né? Onisciência, onipresença e onipotência de Deus. E eu quero ler alguns versículos aqui para nossa meditação. Eu estou feliz porque eu não sou uma bola de carne. Eu tenho alma, eu tenho identidade. Aleluia. Porque eu sou uma cidadã do céu. Esse salmo foi Davi quem compôs. E ele diz assim: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aí, depois que Davi fala, né, na questão do conhecimento de Deus sobre nós, porque ele diz assim: tu me conheces tão bem, tu me conheces quando eu estou trabalhando, tu me conheces quando eu estou descansando, Senhor. Aleluia. Tu me examinas, tu sabes tudo o que eu faço. Tu de longe conheces todos os meus pensamentos, queridos. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos neste mundo, né? Nesta terra, vivendo aleatoriamente, sem acompanhamento, vivendo de uma maneira que Deus ele não está nos vendo, Deus ele nos vê. Aleluia. Deus ele nos vê. Deus ele conhece os nossos pensamentos. Deus ele conhece os nossos sentimentos. Deus ele conhece a astúcia do nosso coração, não é? Então não estamos neste mundo jogados. Há um Deus que olha por nós, há um Deus que nos examina, há um Deus que nos conhece profundamente,
Há um Deus que sabe tudo o que fazemos, tudo o que pensamos e tudo o que falamos. Não estamos sós nesse mundo, querido. Aleluia. E aí Davi começa a falar dessa grandeza de Deus na questão do conhecimento de Deus em relação a nós. Não somos um bolo de carne, Senhor. Tu te preocupa conosco porque tu nos conhece, tu nos acompanha. Aleluia, glória a Deus. Aí Davi diz, antes mesmo que eu falasse, né, ou que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Então, a gente pode perceber que Davi, ele tinha essa percepção em relação a Deus, de que ele era alguém que Deus tinha gerado, mas que Deus cuidava, que apesar de todas as suas falhas e apesar de tudo que ele pensava em relação à vida, Deus cuidava dele. Deus tinha apreço pela vida dele, Deus se preocupava com ele. Ele não era uma bola de carne que foi colocada no mundo. Deus cuida de nós. Aleluia. Do versículo 5 ele diz, estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Muitas vezes nós não nos conhecemos, na verdade. Às vezes é preciso a gente passar por algumas situações para a gente se conhecer melhor. Para saber se a gente vai suportar, se a gente não vai suportar. Qual vai ser a nossa reação? Será que eu vou ter medo? Será que eu vou enfrentar? Será que eu vou resolver? Será que eu vou ser covarde? Às vezes nós não nos conhecemos. A gente só vai se conhecer quando a gente for passar pela situação, não é? Glória a Deus. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo, que eu sempre disse que se alguém viesse me assaltar um dia, eu ia ficar paralisada, porque eu sou muito medrosa. Então, de repente, eu já tive uma experiência de paralisia por medo quando eu era criança. E aí eu botei isso na minha cabeça, que se acontecesse novamente um medo muito grande, eu iria paralisar, ficar sem fala, porque eu paralisei e fiquei sem fala. Mas aconteceu que Deus me proporcionou uma experiência. Meus sobrinhos, eles estavam com moto e pararam com a moto em cima de mim. E não disseram nada, simplesmente frearam a moto em cima de mim. E eu tomei um susto muito grande, eu disse, pronto, são assaltantes. E eu corri, eu não fiquei, eu corri. Então, eu não sabia que eu tinha aquela capacidade de correr na hora do medo. Eu achava que eu ia paralisar e eu corri. Então, nós não nos conhecemos tão bem como a gente pensa que conhece. Às vezes, uma situação vai revelar quem realmente nós somos e a nossa capacidade em relação a algumas coisas. E às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida para que a gente se conheça, porque Ele já nos conhece, porque a palavra aqui diz que Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Deus não precisa criar situações para nos conhecer. Ele nos conhece, mas muitas vezes Ele cria situações para que nós possamos nos conhecer melhor. E Davi ali falava acerca disso de Deus. Deus, tu és tão grande, Senhor, tu és tão tremendo, o teu conhecimento é tão profundo, Senhor, que é demais para mim. Aí ele disse, se um Deus tão poderoso que me colocou neste mundo, né, me conhece, me sonda, sabe tudo sobre mim, antes mesmo de eu falar, ele já sabe o que eu vou falar. Como eu posso fugir de um Deus desse? E Davi ali começou a pensar, não tem como fugir de Deus. Aí ele diz, aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Aleluia. Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. E se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, eu for viver nos lugares, ou for viver nos lugares mais distantes do oriente, do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Então ali ele começa a declarar, né, que não temos como fugir da presença de Deus. Para onde a gente for, a presença de Deus, ela está nos acompanhando, querido. Oh, aleluia. Oh, aleluia, que coisa tremenda. É saber que Deus, ele nos acompanha onde quer que estejamos.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos, né, da presença de Deus através do seu Espírito. E às vezes a gente não se dá conta de quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Davi disse, olha, eu não tenho para onde correr não, porque se eu for para o céu, tu vai estar lá. Se eu descer ao céu, tu vai estar lá. Para onde eu for, Senhor, a tua presença vai me acompanhar. Aleluia. E ele diz, olha, eu poderia até querer me esconder na escuridão, mas a escuridão para ti é como se fosse um dia. Não tem como nos esconder de ti, Senhor. Aí ele começa a entrar na parte que ele fala da nossa criação no ventre da nossa mãe. E eu quero ler aqui para vocês porque eu acho muito importante e tem muito a ver com o bolo de carne que eu falei, né? Que amanheceu na minha cabeça hoje. A partir do versículo 13, ele começa a falar assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, aleluia. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. Queridos, que passagem poderosa. Eu fico imaginando, né, o Espírito Santo revelando isso para Davi, porque Davi não falou isso aqui dele mesmo, não. Eu tenho certeza que Davi não tinha conhecimento para falar isso que está na palavra do Senhor, não. Isso aqui foi uma tremenda revelação do Espírito Santo a Davi, para Davi ter a consciência, né, de que Deus, ele faz todas as coisas. Aí ele começa a falar aqui, né, que o Senhor viu ainda quando ele estava informe. Nossa, quando a gente era aquela bola de carne, né, dentro do ventre da nossa mãe, quando a gente não tinha forma ainda. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele nos viu ali informe, aquela bola de carne sendo formada, de músculos, né, sendo formada. Glória a Deus. Tu me viste na barriga da minha mãe. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Aleluia. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Você já parou para pensar nisso? Deus observando cada desenvolvimento seu, cada nervo, cada célula. Aleluia. Cada sangue, cada gotinha de sangue do nosso corpo. Você já parou para pensar nisso? Deus assistindo o nosso crescimento, a nossa formação. Aleluia. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Queridos, quantas vezes as mulheres estão grávidas e nem sabem que estão grávidas? E nem tomam os cuidados necessários, né, no início da gestação, porque elas não sabem, elas não sentem a gravidez. E Deus está ali cuidando, queridos. Deus está ali cuidando minuciosamente de cada detalhe daquele feto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque muitas vezes está em segredo. Ninguém sabe, nem a própria mãe sabe. Tu me viste antes de eu ter nascido. Aí ele vai falar aqui que Deus determina o tempo da nossa vida. Ele disse, olha, tu determinaste o tempo que eu vou viver. E todos os dias da minha vida estão escritos no livro da vida, né, que pertence ao Senhor. Ele diz, olha, tu determinaste todos os meus dias, quando eles nem existiam ainda. Exaltado é o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor aqui, ó. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso.
tu me viste antes de eu ter nascido. E os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então Deus, ele determina a nossa vida. Os dias que foram determinados por Deus para vivermos estão todos escritos no livro da vida. Aleluia. Não sabemos o tempo de jornada que temos nesta terra, mas sabemos que já estão todos determinados pelo Senhor, porque assim diz a sua palavra. Olha, ele determinou quando esses dias nem existiam, a gente não tinha nem nascido ainda, mas Deus já tinha determinado os nossos dias de vida aqui na terra. Que Deus tremendo, queridos. E eu volto a dizer, você não é uma bola de carne, você não é algo insignificante. Você não é algo aleatório, você é fruto da vontade de Deus. Deus determinou o seu nascimento. Deus determinou a sua formação no ventre da sua mãe. Deus acompanhou você ali informe, se desenvolvendo. Sabe, cada detalhe, cada parte do teu corpo. Aleluia. Deus, ele acompanhou, querido. Que ele acompanha de todos nós. Porque ele quem dá a vida. Ele que gera a vida. Ele que sopra o espírito de vida em nós. Aleluia. Então você é alguém especial. Você não é bola de carne. Aleluia. Glória a Deus. E eu amanheci com a sua palavra dentro de mim, dizendo, Fátima, você não é uma bola de carne. Aleluia. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida da tua vida. Há um Deus que te conhece. Há um Deus que te examina. Há um Deus que está atento às tuas orações, às tuas lágrimas, os teus medos, as tuas dúvidas. Há um Deus, aleluia, que sabe e te entende. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu queria muito dizer isso para você nesta noite. Você não é uma bola de carne. Você é uma pessoa que tem alma, que tem espírito. É uma pessoa que pode e deve estar aberta à palavra de Deus. Davi desvendou coisas maravilhosas ao nosso respeito, o nosso nascimento, a nossa formação no ventre da nossa mãe. Eu não vejo isso em livro nenhum na palavra do Senhor, falando dessa maneira, em relação a sermos gerados no ventre da nossa mãe. Eu só vejo isso no Salmo 139, falando claramente, não é? A relação de Deus para conosco, no nosso desenvolver no ventre da nossa mãe. O cuidado de Deus, o amor de Deus, a preocupação de Deus está ali nos vendo ser gerados, nos dando forma. Aleluia. E eu queria muito assim falar isso para vocês, dessa mensagem tremenda que é o Salmo 139. Você não é uma bola de carne. Você tem alma, você tem espírito, porque Deus te deu. E Ele se preocupa com você. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele examina os teus caminhos. Ele te cerca por detrás, Ele te cerca pela frente, pelos lados. Ele conhece os teus pensamentos, queridos. Antes de vocês abrirem a boca de vocês, Deus, Ele já sabe o que a gente vai falar, o que vocês vão falar. Que Deus tremendo. Não temos como enganar a Deus. Não temos como nos esconder desse Deus, porque Ele sabe tudo sobre nós. Tudo Ele sabe. Aleluia. E eu tinha que dizer isso a você nessa noite. Que Deus, Ele se preocupa com você. Ele cuida de você. Deus, que te deu vida, que determinou os teus dias na terra, que determinou que os dias que você vai viver fossem escritos no livro da vida, esses dias que ainda nem existiam, mas Ele já tinha determinado para você. Esse Deus, Ele se preocupa com você. E Ele te diz nesta noite que você não é alguém sem importância. Deus se importa com você.
Deus se importa com os seus sentimentos. Deus se importa com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Aleluia. E eu tinha que dizer isso assim para vocês nessa noite, passar aqui, né, deixar essa mensagem que falou muito ao meu coração. Que nós somos importantes para Deus e que a gente tem que meditar nessas coisas, porque a vida da gente, queridos, é passageira aqui nessa terra. Às vezes a gente se deixa levar por muitas coisas que podem ser tudo, mas não é de Deus. E a gente precisa estar meditando na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e mais que isso, dando ouvido à voz do Espírito Santo, não é? Porque quem é de Deus, escuta a voz de Deus, entende a voz de Deus. Então, sempre que possível, dá ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje eu acordei com essa mensagem no meu coração, não disse a ninguém, mas eu passei o dia todo pensando nisso. Que eu não sou uma bola de carne. Que eu sou importante para Deus. E que Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Porque foi Ele, né? Foi desejo dele que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. Foi desejo dele que eu tivesse essa forma que eu tenho. Que eu tivesse esses olhos, essa boca, esse nariz, esse cabelo. Foi querer de Deus, queridos. Aleluia. Que você possa meditar nessa noite. Que você não é uma pessoa qualquer. Você é especial. Porque Deus te ama e te conhece bem. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa. Que Deus abençoe, querido. Tudo que você fizer seja próspero. E que você nunca esqueça desta palavra. Que esta palavra, ela pode mudar histórias. Esta palavra, ela muda vidas, muda histórias. Quando a gente dá lugar a ela. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.